Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Essa semana vamos dar continuidade aos nossos assuntos, tá? É um assunto bem pertinente, a situação gráfica, em que no texto que vocês mandaram para mim, eu identifiquei que tem algumas particularidades que eu preciso passar para vocês, então, para que a gente não possa errar mais nas diretrizes de acentuação gráfica, tá? Um acento equivocado, um acento colocado no lugar errado, ele pode modificar a contextualização da palavra, tá bom? Ele muda o significado da palavra. Desta forma, vamos para este assunto, acentuação gráfica. Passa aí, por favor. Pessoal, ó, acentuação gráfica é constituída por essas características, tá? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Um esboço bem rápido. Oxítona é aquela determinação da palavra em que a sílaba mais forte é a última ou a primeira, né, de trás para frente, tá? Paroxítona é aquela centrada no meio ou a segunda de trás para frente. E as proparoxítonas são as demais, tá? Terceira, quarta, quinta e por aí adiante, tá bom? Nesse aspecto, existe também os monossílabos. Professor, o que significa monossílabos? Monossílabos é a contextualização de ter uma única sílaba. Quando você tem duas sílabas, você tem o dissílabo. Quando você tem três sílabas, você tem o trissílabo. Quando você tem quatro e mais, você tem a duplissílaba, tá bom? Desta forma, eu queria memorizar para vocês essa contextualização. Ó, preste bem atenção, para que seja fácil de vocês aderirem a contextualização de acentuação gráfica. Monossílabos e oxítonos, tá? Os monossílabos detêm de uma única sílaba. Os oxítonas, as palavras oxítonas, são palavras em que sua terminação, tá? Falando da sílaba tônica, aquela sílaba que é falada com mais veemência na fala, é terminada ou é a primeira de trás para frente. Não confundam monossílabos com os oxítonos, tá? Os monossílabos não são oxítonos. Os monossílabos têm uma sílaba só, tá bom? Vamos lá. Os monossílabos acentuados são os monossílabos terminados em A, E, O e seus plurais. Assim também como os oxítonos, tá? Só que as oxítonas, além de ser A, E, O e seus plurais, são acentuados também as diretrizes terminadas em e ens, tá? Então, para que fique mais fácil para poder vocês exemplificarem o conceito propriamente da acentuação gráfica. Os monossílabos e os oxítonas são as palavras que têm a mesma característica na acentuação gráfica. A mesma. Entretanto, as oxítonas têm um acréscimo de quando você terminar em e ens, elas também serem acentuadas, tá? Monossílabos, pá, fé, nó, gás, pés e pós. O que eu disse a vocês, não confundir monossílabos com os oxítonas, né? Que as palavras oxítonas, elas têm mais de uma sílaba, tá? Já os monossílabos não. Aí as palavras oxítonas, cajá, atrás, café, cipó, bebê, propôs, parabéns. Bom, e por aí vai. Lembrando, não confunda isso aqui com isso aqui, porque o professor está enfatizando. Concurso público, né? Posteriormente vocês vão fazer, com certeza, adora colocar a seguinte pergunta, ó. Segue a mesma regra de acentuação. Aí ele põe lá, pá, fé, pés e café. Aí você diz, café terminou em e pés terminou em es. E aqui terminou em fé. Então ela segue a mesma regra de acentuação. Então desta forma nós não temos a alternativa correta. Errado. A palavra pá, fé e pés são monossílabos. Já a palavra café é uma oxítona. Então é uma acentuação gráfica diferente na sua conjuntura. Ok? Estamos entendidos? Prosseguindo, por favor. Próximo. Bom, tenha cuidado com essas características aqui, tá? Essas características detêm de trem, bens e sem. Elas não levam acento, pessoal, porque elas são monossílabos. Monossílabos, tá? O que foi que eu disse a vocês? As palavras oxítonas é que são acentuadas, as terminadas em bens e sem. Só que nessas conjunturas aqui, elas são monossílabos, tá bom? Monossílabos.
Outra conjuntura, ó. Encontrá-lo. Por que acentuada aqui, professor? Porque é uma oxítona terminada em A. Então, por isso que é acentuada, ok? Recebê-la. Qual é a sílaba mais forte? Recebê-la. O B é o mais forte, por isso é acentuada. Por que esse acento circunflexo aqui? Porque indica a nasalização da nossa contextualização da palavra, tá? Recebê-la. Note que é um som mais fechado. A mesma coisa de vô e vó, tá? Existe a tonalidade do aberto e do fechado. Ok, pessoal? Tranquilo? Prosseguindo, por favor. Ó, para poder ficar fácil para vocês, bem fácil agora, tá? Muitos professores direcionam as proparoxítonas em suas carradas de regrinhas para que vocês decorem e acentuem-as adequadamente. Eu vou dar uma regrinha básica para que vocês aprendam rápido. Pessoal, ó, as paroxítonas não são acentuadas. Não são, presta atenção agora, elas não são acentuadas em A, em E, em O, em EN e em ENS. Ou seja, pessoal, o que acontece? As oxítonas terminadas em A, E, O e seus plurais em EN e ENS são acentuadas. Já as paroxítonas não são acentuadas. Todas as demais paroxítonas são acentuadas, tá? É importante eu direcionar esse conceito aqui. Mais à frente vocês vão saber o porquê. Bom, pessoal, ó, lembrando, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Professor, por que elas são proparoxítonas? Porque na sua conjuntura, ó, de trás para frente, 1, 2, já a partir da terceira. 1, 2, já a partir da terceira. Então as proparoxítonas são de 3 para frente. Isso você seguindo na conjuntura contrária da terminação da palavra. Ok, pessoal? Beleza? Então todas as proparoxítonas são acentuadas. Professor, e por que são todas acentuadas? Porque são poucas na nossa língua portuguesa onde temos as proparoxítonas. Dessa forma elas são todas acentuadas. Tudo bem? Bom, agora um fato interessante que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu dei o esboço. Paroxítona. Não se atentem em decorar todas essas conjunturas. Quer ver? Revólver. 1, 2. Terminou na segunda, né? Por que ela é acentuada? Porque ela terminou em R. Se ela terminasse em A, em E, em O e seus plurais, ela não seria acentuada. Tórax terminou em quê? Em X. Então ela é acentuada. Próton, ela terminou em quem? Em N, então ela é acentuada. Fácil terminou em quem? Em L, então ela é acentuada. As paroxítonas que não são acentuadas, A, E, O, N e ENS e seus plurais. Ok? Preste muita atenção. Passa aí, por favor. Ó, aí vem um monte de regrinhas, olha. As paroxítonas terminadas em S. Pessoal, é só lembrar daquela regra. Você tem a oxítona que é acentuada. A paroxítona vai ser o contrário. Vai ser a que não vai ser acentuada. Ok? Você não precisa estar decorando essas regras todas. Mas como professor, eu preciso direcioná-las para vocês. Porque está lá na gramática normativa e vou colocar também para vocês aqui no grupo, tá bom? Pode prosseguir, por favor. Prossiga. Bom, pessoal, ó, quero chamar a atenção agora para essas características. Hiato, tá? O que é um hiato? São duas vogais juntas, tá? Você nunca na nossa língua portuguesa, você tem uma palavra que não tenha vogal, tá? Existem duas vogais juntas que, na verdade, às vezes uma é vogal e a outra é semivogal. Por que semivogal? Por causa da sonoridade. Ela perde o seu âmbito, tá? Ela perde o seu âmbito principal, entendeu? Porque ela perde a sua característica. Às vezes o E vira I, às vezes o O vira U. Então, por isso é chamado de semivogal, porque a sua essência é perdida nessa característica, tá bom? Mediante os contextos da fala. A única vogal verdadeira
que temos é a letra A. A é sempre vogal, tá bom? Então vamos lá. Os hiatos, essas palavrinhas, né? Essas letrinhas bonitinhas que nós chamamos de vogais. Quando a eles estiverem separadas, certo? Nas sílabas, o que determina um hiato. Por exemplo, ó, juízes. Tá vendo que a conjuntura do I você fala numa tonicidade grande ao invés das outras? Então, desta forma, você fala o U. I, você fala numa tonicidade muito grande. Desta forma, você tem aqui um hiato, que é a separação de duas vogais, tá? Duas vogais, ok? Miúdo. Tá bom, pessoal? Ok? Agora, presta atenção aqui, ó. Juiz. Tá vendo que a conjuntura dele vai perdendo? Então, ele não fica sozinho, ele está acompanhado. Desta forma, não vai ser acentuada, ok? E assim segue, ó, rainha. Rainha é uma peculiaridade, tá? É uma exceção na nossa língua portuguesa, rainha não ser acentuada, ok? Prosseguindo, por favor. Prosseguindo. Bom, pessoal, ó, tá terminando aqui, rapidão. É notório que os acentos diferenciais, eles caíram, tá? Mas existem alguns que permaneceram ainda. Ó, acento diferencial ainda permanece em pôde, indicando o pretérito perfeito. No verbo por, indicando a característica do presente, né? Para diferenciá-la da preposição. E há uma constância muito grande que vocês vão ver, principalmente na escrita. O que eu senti falta foi dessas acentuações gráficas aqui, tá? O tem do verbo ter no aspecto do singular e o tem com acento circunflexo para o plural. Esse acento aqui é o que nós chamamos de acento diferencial, porque ele diferencia o termo no singular e o termo no plural. Ele tem, singular, tem, sem acento. Eles têm, com acento. Então, note que a palavra é a mesma. A única contextualização diferencial que vai permanecer é este acentinho aqui, circunflexo, para determinar o plural. A mesma coisa acontece com o contém e com o contém no plural. Só que nesse caso aqui, o contém tem acento no E. Ok, pessoal? Tranquilo? Por que, professor, contém tem acento? Contém oxítona terminada em EN. E por que tem não tem acento? Porque aqui é um monossílabo, tá? Um monossílabo terminado em EN não é acentuado. Só é somente a oxítona. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo slide, por favor. Tá? Então vamos finalizar as nossas aulas. Espero que vocês tenham entendido e vou postar as nossas atividades no grupo. Tchau!